rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Silas na área novamente, tá? Hoje a gente vai para a nossa segunda atividade do projeto de ACC, tá certo? Gerenciamento de material orgânico, basicamente o adubo. E aí, preparado para a aula de hoje? Vai! Pois bem, turma, hoje a gente já está ciente da situação do projeto de ACC, dos cursos, disso, daquilo outro. Graças a Deus estamos todos 100% presencial, mas infelizmente o projeto de ACC não poderá ser feito em sala de aula nesse caso, tá bom? Por isso o professor vai fazer a videoaula, está fazendo a videoaula aliás, e vai mandar para vocês no horário oposto, beleza? Seguindo o cronograma, na segunda aula a gente vai estudar um pouco sobre os agrotóxicos versus orgânicos. O que são e o que a legislação brasileira diz a respeito disso. Turma, a aula de hoje eu já adianto que vai ser um pouco chata porque a gente vai falar de legislação. Mas é extremamente necessário porque a legislação é aquilo tudo que regulamenta um país, no caso o Brasil, uma democracia, beleza? Nosso país é regido por diversas leis, principalmente depois da Carta Magna, na Constituição Federal de 1988, ao qual disserta sobre as leis de diversos setores, educação, saúde, agricultura, segurança, todos os sentidos, de todos os setores, existe uma legislação. Aquilo que não está na lei é proibido, não pode acontecer e pode ser considerado um crime. Definição. Professor, mas afinal, o que são agrotóxicos e o que são produtos orgânicos? Veja bem, os agrotóxicos são produtos químicos sintéticos usados para matar insetos, larvas, fungos, carrapatos, sob a justificativa de controlar as doenças provocadas por esses vetores e de regular o crescimento de vegetação, tanto no ambiente rural quanto urbano. Ou seja, turma, os agrotóxicos são produtos químicos que vêm justamente com essa finalidade de controlar e manter a lavoura ali em pé, manter a lavoura saudável, tá? Então, a utilização dos agrotóxicos tem justamente essa finalidade. São tecnologias pensadas nessa questão de controlar a infestação por insetos, larvas, fungos, enfim. E auxilia também, no caso dos fertilizantes, no processo de desenvolvimento e de crescimento daquele vegetal. Até aí tudo bem, professor. E os orgânicos? Pois bem, pela legislação brasileira, considera-se produto orgânico, seja ele in natura, natural, tá, turma? Ou processado, aquele que é natural, mas passa por um processo de produção, tá? Aquele que é obtido em um sistema orgânico de produção agropecuária oriundo de processos extrativistas, sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. Ou seja, tudo aquilo que é utilizado de forma natural. O orgânico é aquilo que não há necessidade de uma pesticida ou de um fertilizante, tá? Você vai combater ele com o próprio recurso, ele vai nascer no tempo dele, você vai plantar no período certo, como a gente utiliza mesmo o milho. Chega na época que chove, a gente planta, o milho nasce ali tranquilo no tempo dele, né? Tem a manga do nosso quintal, que sempre produz geralmente no final do ano, entendeu? Porque é o tempo natural da fruta, tá? Quando você utiliza fertilizantes, pesticidas e outro tipo de agrotóxico, você consegue ter esse produto saudável, sem a presença de insetos, você consegue controlar com os agrotóxicos, e também você consegue, através de fertilizantes, fazer com que esse produto ele tenha o ano todo. Por isso que sempre a gente vai ter manga na feira, vai ter melancia na feira, diversas frutas. Porque com essa utilização de agrotóxicos e tecnologias voltadas para esse desenvolvimento, essas frutas conseguem ter o ano todo. Já no orgânico não, é no tempo da fruta, é no tempo do alimento natural, sem a presença de outros aditivos. Veja bem, turma, olha só o que diz a legislação brasileira sobre os agrotóxicos, tá? Veja bem,
O que o professor está falando aqui é o que rege a lei, beleza? É o que diz a Constituição Federal Brasileira. Lembrando que nessa lei, a lei número 7.802, de 11 de julho de 1989, ela possui 23 artigos, tá? É a lei que regulamenta a utilização dos agrotóxicos no Brasil, tá bom? São 23 artigos, possui alguns parágrafos, incisos, houve algumas modificações de 89 para cá. E aí, se você quiser saber um pouco mais a fundo dessa lei, é só entrar aí a lei número 7.802, de 11 de julho de 1989, tá? Aqui o professor trouxe apenas algumas delas para a gente conversar, para a gente socializar a respeito, beleza? A lei número 7.802, ela dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagem, o registro, a classificação, o controle, a inspeção, a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e da outras providências. Ou seja, tudo que o Brasil fala a respeito da utilização do agrotóxico está presente aqui na Lei 7.802. Eita, professor, e esse artigo aí deu grande, viu? Realmente, tá? Por isso que eu falei, e eu enxuguei bastante ela, mas eu prometo que eu vou ser o mais breve possível, beleza? No artigo 3º diz o seguinte, que os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com a definição do artigo 2 desta lei, só poderão ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados se previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura. Ou seja, tudo que for acontecer a respeito do agrotóxico, que seja comercialização, exportação, importação, produto final, plantação, tudo deve haver o registro, tá? Porque estamos falando de produtos químicos e que, de certa forma, prejudica a nossa saúde se não for seguido todas as leis. Então, precisa ter uma regulamentação disso tudo, que a gente encontra nessa parte, principalmente nesses artigos. No inciso 2 diz o seguinte, os registrantes e titulares de registro fornecerão obrigatoriamente à União, ao governo, tá? As inovações concernente aos dados fornecidos para o registro de seus produtos. Ou seja, quando a pessoa registra o produto, o agrotóxico, ele precisa de ter as informações a respeito daquele produto para poder registrar e ser um produto permitido a sua comercialização no Brasil. Lembrando que é analisado a questão até onde ele é prejudicial à saúde humana, até onde ele é prejudicial ao meio ambiente, a quem aplica, à planta, ao solo, em todos os sentidos. Se não passar nesses quesitos, ele é um produto ilegal, ele não pode ser comercializado, tá? Inciso 4. Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação e meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem para risco ou desencalharem o uso de agrotóxicos, seus componentes e afins, caberá à autoridade competente tomar imediata providência sob pena de responsabilidade, tá? Ou seja, é preciso ter essas informações e tudo registrado, porque qualquer pepino que der, tá lá tudo registrado, sabe quem procurar, sabe a quem recorrer diante da demanda, tá? Inciso 6º, fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, para os quais o Brasil não dispõe de métodos para desativação de seus componentes de modo a impedir que os seus resíduos remanescentes provém riscos ao meio ambiente e à saúde pública, quando para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil, que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório com animais tenham proibido demonstrar segundo critérios técnicos e científicos atualizados e também quando cujas características causam danos ao meio ambiente. Ou seja, é proibido o registro
de alguns agrotóxicos quando traz essa questão, todos esses amparados que o professor explicou anteriormente. Quando não contempla a demanda determinada pelo órgão de saúde do meio ambiente, ele é um produto que não pode ser comercializado e aí acaba sendo proibido o seu uso, tá? Então assim, professor, depois que foi regularizado, que já passou por esse processo, eu posso vender o produto ele já pode ser exposto nas prateleiras e tudo mais? Não. Olha o que diz o artigo 7. No artigo 7 diz o seguinte: para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, os agrotóxicos e afins são obrigados, aliás, a exibir rótulos próprios e bulas redigidas em português, que contenham, entre outros, os seguintes dados. Isso já foi uma redação dada pela Lei nº 9.974 de 2000, que já inclui isso daí, já é uma alteração dessa lei, tá? Eu reduzi, porque são muitos os pré-requisitos, então eu trouxe apenas alguns. Indicações para identificação do produto, compreendendo o nome do produto. É preciso ter no produto que você vai comprar o nome, lógico, o nome e a porcentagem de cada princípio ativo e a percentagem total dos ingredientes inerentes que contém, ou seja, todo produto químico que tiver ali é preciso estar registrado, você precisa ter ciência do que está manuseando, do que você está comprando, do que você está colocando na sua lavoura, tá? No seu terreno, na sua produção, no que você mesmo vai manusear, tá certo? Letra C, a quantidade de agrotóxico, componentes ou afins que a embalagem contém, expressa em unidade de peso ou volume, conforme o caso, o nome e o endereço do fabricante e do importador, os números de registro do produto e do estabelecimento fabricante ou importador, o número do lote ou da partida, um resumo das principais usos do produto. Ou seja, é preciso ter toda uma consistência, toda uma veridicidade, toda uma informação voltada para o tipo de produto que você está comprando para utilizar na sua produção. Beleza, turma? Porque assim, infelizmente, alguns produtos eles não podem ser comercializados. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm a consciência, não vou fabricar mais, não vou fazer. Mas infelizmente existem casos e mais casos de pessoas e que acabam utilizando o produto, mesmo sabendo que é um produto ilegal. Consequentemente, isso vai trazer prejuízos para a lavoura, para o meio ambiente, para quem aplica e para aquele que vai consumir aquele produto que foi, no caso, produzido com um agrotóxico irregular, que não foi permitido por lei. Esse é o último slide para falar sobre a legislação dos agrotóxicos, tá? Em seguida a gente vai passar para a parte orgânica. Então assim, professor, o que diz os demais artigos? Já trouxe o artigo 15, de número 15 e o artigo de número 16 e de número 19, tá? No artigo 15 diz o seguinte: aquele que produz, comercializa, transporta, aplica, presta serviço de destinação a resíduos, embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente, estará sujeito a pena de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. Isso já houve mudança também, conforme a lei número 9.974 do ano de 2000. Se você procurar essa lei, você já vai ver mais informações a respeito desse artigo número 15 da lei dos agrotóxicos, tá? Ou seja, caso você não cumpra essas exigências, você pode cumprir pena, você pode ser preso. E isso depende, claro, da quantidade que você está utilizando, da forma, de todo o processo. Há um julgamento, beleza? Para se analisar e ver o que pode ser feito. Dependendo do caso, você pode pagar fiança, você pode pagar multa, você pode... Existem outros fatores dentro desse próprio artigo, ao qual não teve como trazer, mas que contempla essa questão, tá? No artigo 16 já diz o seguinte, que o empregador, o profissional responsável ou prestador de serviço que deixar de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente estará sujeito à pena de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa de 100 a 1.000 MVR, ou seja, reais. Em caso de culpa, será punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa de 50 a 500 reais.
Aí está MVR porque, como eu falei, é a lei de 1989 e nessa época ainda não tinha o real, tá, turma? É por isso o MVR. Então, como estamos falando de legislação, infelizmente não pode mudar quando você apresenta o artigo, como o professor trouxe, você não pode trazer mudanças, enfim, você pode tirar e avisar que foi o que eu fiz, mas infelizmente eu não posso mudar, porque é lei, tá? Essa é a parte mais ligada à saúde e ao meio ambiente. Quando você não cumpre os requisitos ligados à saúde e meio ambiente, você pode passar por esse processo. Pagar fiança ou ser preso de 1 a 3 anos. No artigo 19, mais especificamente no parágrafo único, as empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, implantarão em colaboração com o poder público programas educativos e mecanismos de controle e estímulo à devolução das embalagens vazias por parte dos usuários no prazo de 180 dias contado da publicação desta lei, né? Que é a lei que também foi incluída na Lei nº 9.974 do ano de 2000, tá? Que são as leis que foram aperfeiçoadas de lá para cá, beleza? Então, assim, nesse artigo 19, vem trazendo essa questão da responsabilidade que as empresas e os produtores precisam ter, né? É preciso fazer a divulgação da necessidade de não jogar, não desfazer de qualquer forma. Quem já trabalha ou conhece quem trabalha sabe disso, que você não pode desfazer das embalagens de qualquer forma, é preciso ter o local adequado, porque ali você pode danificar o meio ambiente, você pode prejudicar a vida, que seja humana ou animal, tá certo? Enfim, então é preciso fazer uma destinação correta para que não haja prejuízos maiores para o ecossistema, assim como foi dito acima. Pronto, professor, até aqui o senhor falou a respeito dos agrotóxicos e dos produtos orgânicos. Qual é a lei? O que diz a respeito? Veja bem, turma, no Brasil, a lei que regulamenta a utilização dos produtos orgânicos e dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências é a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Essa lei, ela possui 13 artigos, tá? São 13 artigos que discernem a respeito da utilização de produtos orgânicos aqui no Brasil. Sobre a lei dos produtos orgânicos, no artigo 1º, considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotem técnicas específicas mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não renovável, empregando sempre que possível métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos e eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente. Resumindo, é a definição do que vem a ser um produto orgânico. É tudo aquilo que é produzido naturalmente, sem nenhum aditivo, sem nenhum fertilizante, sem nenhuma pesticida, tá? Não só no processo de produção, mas no processo de normal, né? De cultivo, no cultivo, não, mas no processo de produção, na produção de outros alimentos derivados desses orgânicos, no processo de armazenamento, enfim, em todos os momentos não pode de forma alguma ter aditivos químicos, tá? Ter outros elementos que vai, tipo, algum produto que vai fazer com que ele fique mais tempo armazenado, algum produto para que não haja isso, não haja aquilo, algum produto para que não apareça nenhum inseto na lavoura, algum produto disso, algum produto... Não, é tudo aquilo que é feito natural, tá? Que vem da natureza, in natura, tá? Ali ele nasce normal no seu tempo, você molha, você pode colocar algum adubo orgânico, né? Que isso você é permitido, como a gente está trabalhando aí, né? A questão do adubo orgânico. A maioria escolheu o esterco. O esterco é algo natural, não tem nenhum aditivo orgânico, não é? Você encontra na natureza, é dejeto de animais, ali você vai colocar na planta, vai auxiliar ela no processo de desenvolvimento,
tá? Você não vai colocar nenhum fertilizante que vai ajudar no processo de fertilização desse produto. Então, isso é orgânico. E é o que diz o artigo 1º. Considera-se produto orgânico todo produto que não leva aditivo químico nenhum no processo de plantação, no processo de fermentação, no processo de produção, armazenamento e venda, tá? Então não pode ter presença química nessa questão. Ainda no artigo 1º, tá, da Lei dos Produtos Orgânicos, vem a finalidade de um sistema de produção orgânica, tá? Qual é a finalidade do orgânico? Turma, a finalidade é a oferta de produtos saudáveis isentos de contaminantes intencionais. Porque no caso do agrotóxico é intencional, você já coloca um produto químico na intenção de combater uma praga, de auxiliar no processo de desenvolvimento, de fazer isso, de fazer aquilo. No orgânico não pode ter, tá? Terceiro, como eu falei para vocês, alguns eu tirei, beleza? Mas se você pesquisar na lei que eu apresentei anteriormente, tá dessa mesma forma, beleza? Terceiro, incrementar a atividade biológica do solo. Você vai incrementar a atividade biológica porque você vai auxiliar o solo no seu processo de respiração, no seu processo de desenvolvimento, não é? Vocês já ouviram aquela questão de que a terra também precisa descansar, deixa o mato crescer ali para que ela respire, para que haja outros micro-organismos, para que os animais que ali habitam também, insetos, etc., possam usufruir da natureza e auxiliar na sua adubação. Enfim. Próximo, promover o uso saudável do solo, da água e do ar e reduzir ao mínimo todas as formas de contaminação desses elementos que possam resultar das práticas agrícolas. Ou seja, a produção orgânica também promove e estimula o uso sustentável e saudável do solo, porque você não vai botar nenhum aditivo químico, da água, porque você vai utilizar água normal, sem a necessidade de outros aditivos, e do ar, porque você vai utilizar o oxigênio e vai fazer a fotossíntese, como a gente já vem trabalhando em algumas turmas, e aí não vai contaminar o ar daquela região, daquela comunidade. E reduzir ao mínimo todas as formas de contaminação desses elementos, tá? É de reduzir a contaminação por parte dessas atividades de uso de agrotóxicos. Quinto, manter ou incrementar a fertilidade do solo ao longo prazo, que foi basicamente o que eu já falei anteriormente. Sexto, a reciclagem de resíduos de origem orgânica, reduzindo ao mínimo o emprego de recursos não renováveis, que foi o que a gente falou, que a gente vai trabalhando, que é o foco da atividade, o cultivo da horta orgânica, utilizando um adubo orgânico, sem a necessidade de nenhum aditivo, beleza? E, por fim, o nono, manipular os produtos agrícolas com base no uso de métodos de elaboração cuidadosa, com o propósito de manter a integridade orgânica e as qualidades vitais do produto em todas as etapas, tá? Ou seja, você permitir que a planta produza no seu tempo, do seu jeito, enfim. É tanto que as pessoas costumam dizer, né, que geralmente o que é orgânico não tem uma forma perfeita, né? O tomate que não é, ou a abóbora, ou outro alimento que não seja orgânico, ele vai vir perfeitinho, vai vir saudável. Saudável assim, né? Vai vir todo com uma fisionomia bonita, uma coloração bem ativa, bem perfeito, né? O orgânico não, geralmente ele vem mais porque ele produz naturalmente, tá? Até que por isso, por ser orgânico, por demorar, por diversos fatores, geralmente o produto que é orgânico, ele tende a ser mais caro do que um produto que não vem a ser um produto orgânico. Tá terminando, tá, turma? Tenha calma. No artigo 2º, sobre a lei dos produtos orgânicos, considera-se produto da agricultura orgânica ou produto orgânico, seja ele in natura ou processado, aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo do processo extrativista, sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. Como eu já falei anteriormente, é tudo aquilo que é natural, sem nenhum aditivo. Aquilo que você planta, tá? Que é a parte agropecuária, enfim, ou aquilo que é de origem extrativista. Professor, o que vem a ser extrativista ou extrativismo? É a extração, turma, de produtos, de alimentos da própria natureza a qual você nunca plantou, você simplesmente vai lá e pega. Professor, dê exemplo de produto que a gente pode ser considerado como uma produção extrativista. Veja bem, a gabiraba. Quem planta pé de gabiraba?
Quem tem uma roça com pés de gabiraba? Não, dá no mato. Quando chove, passa alguns dias, você vai no mato, pega. Algumas pessoas vendem, outros... Enfim. Sucupira também é considerado uma produção extrativista, porque você vai no mato procurar, você não planta na sua roça, ele simplesmente nasce, e na época certa você vai atrás. Jabuticaba também, outros, licuri, o coco licuri, cocum, também pode ser considerado como uma atividade extrativista, tá? O cambuí, que só dá de 7 em 7 anos, também é considerado uma atividade extrativista, beleza? Parágrafo único a respeito do segundo artigo. Toda pessoa física ou jurídica responsável pela geração de produto definido nesse capítulo, deste artigo, é considerada como produtor para efeito desta lei. Ou seja, todo mundo que trabalha com questão orgânica é um produtor, tá? Artigo 3º. Para sua comercialização, os produtos orgânicos deverão ser certificados por organismo reconhecido oficialmente, segundo critério estabelecido em regulamento. Ou seja, assim como os orgânicos, é preciso ter uma regulamentação, é preciso ter um certificado, um órgão específico que vai analisar todo o processo e vai dar o chamado selo. O selo de produto orgânico, turma, é extremamente importante para a produção, porque muitas pessoas analisam isso, né? Porque você chegar, meu produto é orgânico, é fácil. Como é que você vai conseguir comprovar? Se tem um selo de uma instituição ali direcionada a isso, as pessoas que já sabem vão olhar e vai ver, não, realmente é orgânico, porque tem um selo tal, tá bom? Então isso, o fato de você ter uma certificação, você ter o selo de um órgão competente a respeito disso, vai dar veridicidade e confiança ao seu produto para o consumidor, que vai consumir sabendo que de fato está consumindo um produto orgânico. Última parte, turma, da questão dos artigos da legislação sobre os produtos orgânicos. No artigo 6º diz o seguinte: sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, a infração das disposições desta lei será apurada em processo administrativo e acarretará, nos termos previstos em regulamento, a aplicação das seguintes sanções isolada ou comutativamente. Resumindo, porque a lei ela vem assim, né, cheia dessas palavras, desses códigos, para não dizer que a gramática portuguesa nos pega essa peça, mas resumindo o que esse artigo 6 quer dizer. Caso você não cumpra tudo que foi exposto sobre as leis vigentes sobre a produção de produtos orgânicos, ou seja, se você mentir ou omitir nas informações, tá? Se você burlar as leis direcionadas à produção de produtos orgânicos, você será submetido a isso. Pode acontecer isso, a depender do caso, tá? Então não significa que qualquer coisa que você fizer vai... Não, tá? Vai depender do caso, vai haver uma análise, vai haver todo um processo. Então, assim, caso você não cumpra as leis voltadas para a produção do produto orgânico, você pode sofrer uma advertência, né? Um órgão lhe mandar uma intimação, uma advertência sobre aquilo que você está fazendo. Segundo, você pode ter multa de até R$1 milhão, pode ser menos, mas pode chegar até R$1 milhão. Terceiro, suspensão da comercialização do produto, você pode ser banido de produzir esse produto, tá? Quarto, condenação do produto, os rótulos, embalagens, matérias-primas. Se você mentir em alguma questão dessa, você pode ter uma condenação, você pode perder o rótulo, o selo, alguma coisa assim que você conseguiu, tá bom? Inutilização do produto, ou seja, descarte, seu produto vai ter que ser descartado, porque está lá dizendo que é orgânico, quando na verdade não é, se você omitir, tá bom? Sexto, suspensão do credenciamento, certificação, autorização, registro ou licença, que foi basicamente o que eu falei anteriormente. Caso você tenha um selo e você não cumprir com o que rege, você pode perder esse selo, né? Seu credenciamento e certificação pode ser suspensa, tá? E sétimo, o cancelamento do credenciamento, certificação, autorização, registro ou licença. A depender, você pode cancelar e não poder mais trabalhar com isso por não cumprir as leis brasileiras sobre a comercialização dos produtos orgânicos. Pronto, turma. Respire fundo, descansa. Eita, professor, foi cansativo falar de lei? Foi, eu sei, tá? Realmente é cansativo, mas é necessário. Porque, como o professor falou no início, são essas leis que vai regulamentar a utilização de produtos orgânicos e produtos
que são utilizados agrotóxicos. Então, o intuito de hoje é vocês entenderem que a utilização do agrotóxico ele não é uma prática ilegal. Vocês veem que há uma lei que regulamenta tudo isso. Porém, tem critérios que precisam ser seguidos, que infelizmente nem todo mundo segue, tá? E também vocês observaram a questão da utilização do produto orgânico. A lei que regulamenta toda essa produção, todo esse aparato, todo esse processo, tá bom? Então, assim, fica a critério de cada um de vocês, na opinião, tá? Do agrotóxico ou do orgânico, sobre qual é o melhor, o que não é, o que acha, o que não acha, se concorda ou discorda. Mas o que é certo é, em se tratando de orgânico, é permitido por lei, tá? E tem todo um processo para aquilo que produz esses produtos. E na parte do agrotóxico, da mesma forma. Você não pode utilizar um agrotóxico sem ter registro, sem ter toda uma parte legal. Legal que eu falo é da parte de legislação, tá ok? Então, assim, o intuito da aula de hoje é basicamente isso. Ver os dois lados da moeda, o que diz a legislação brasileira a respeito disso, tá ok? Espero que vocês tenham entendido e compreendido essa diferença existente. Se há feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. Veja bem, turma, chegou a parte tão mencionada, a parte tão, espero assim que, como eu posso dizer, a parte mais aguardada, né? Que é a atividade para valer a carga horária, tá bom? Primeiro, a atividade valerá a carga horária, tá? 15 horas, como combinado, beleza? Que ao final, juntando as 5 atividades, dá 75 horas, beleza? Lembrando que estamos mencionando a questão da utilização da horta, tá? E aí, diante da demanda, claro que vai valer nota, lógico, né? Vai valer nota na disciplina de Química, beleza? Na primeira atividade foi em Biologia. Nessa vai ser na aula de Química, beleza? O que vai acontecer? O professor ia pedir uma atividade relacionada à produção da horta e tudo. Eu acabei mudando o planejamento diante da demanda para que não foque muito, para que vocês possam ter mais tempo para organizar toda essa finalização de ano, essa questão de carga horária. Então, o que é que vai acontecer? O professor vai passar para vocês um artigo falando sobre a utilização, tá? A utilização do agrotóxico no Brasil ao longo desses anos, tá? De quando surgiu a legislação até recentemente. E aí vocês irão produzir um gráfico, tá? Um gráfico de barras ou um gráfico de setor, a critério, qualquer tipo de gráfico, expressando essas informações, beleza? Também estarei colocando algumas perguntas relacionadas a essas informações, a esses gráficos, tá ok? E assim, espero que vocês compreendam, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem e devem, claro, como sempre, estar procurando o professor, tá ok? Então, recapitulando, a atividade vai ser um gráfico voltado para a utilização de produtos químicos de agrotóxico no Brasil ao longo desse período, da legislação de 89 para cá, tá bom? E a atividade voltada para a horta que vocês fizeram, eu vou deixar para o próximo relatório, para a próxima aula, tá certo? Na aula de hoje, tivemos a oportunidade de conhecer a legislação brasileira no que se refere ao uso dos agrotóxicos e também no que se refere ao uso do material orgânico, tá? De produtos orgânicos. Tivemos a oportunidade de conhecer alguns artigos. Infelizmente não foi possível colocar todos, mas alguns que são importantes a gente conversar, a gente dialogar, foi exposto. Tivemos a oportunidade de dialogar a respeito deles. Também entendemos a sua definição e ficou a critério de cada um de vocês analisar e criar as próprias conclusões a respeito do agrotóxico e do adubo, beleza? Em seguida, vocês foram orientados a realizar a atividade, que também valerá como nota em Química e também valerá a carga horária de ACC, beleza? Que será basicamente produzir um gráfico com base nas informações do artigo que o professor estará enviando para vocês, anexado à aula, tá? Onde vocês irão responder
atividade segundo as informações do artigo em questão. Tá ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido a aula, entendido a atividade. Qualquer coisa me coloque à disposição, vocês já sabem isso, tá certo? E é isso aí, que tenhamos um ótimo dia, um ótimo final, uma ótima atividade. Valeu!